Bem-vindos ao quadro Milagres da Manhã, com a palavra de Deus para abençoar o seu dia. Bem-vindos ao quadro Milagres. Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Estamos iniciando um quadro muito especial aqui no canal do YouTube Mais do que Palavras. Vai ser um momento especial. Eu estou aqui com a minha esposa e nós vamos realizar uma oração antes da palavra que nós queremos passar para vocês. O nome desse quadro é Milagre da Manhã, porque de fato cada amanhecer é um milagre. Vamos nos unir em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em oração diante do Senhor para apresentar esse momento a Ti e pedir a Tua sabedoria. Nós não queremos passar somente uma palavra, nós queremos passar Espírito, meu Pai, porque de palavras muitas pessoas já estão enfadadas. Todos os cantos tem alguém falando uma palavra e nós queremos transmitir a vida que há na Tua palavra e saber, meu Deus, que todos os dias, ao acordarmos, abrirmos os nossos olhos, nós somos agraciados com esse milagre. Então que a gente possa aproveitar o nosso dia da melhor forma possível. Todos aqueles que estão nos acompanhando recebam a presença do Senhor nessa manhã. Visita as casas, os corações, todas as pessoas, aonde quer que elas estejam, aonde essa transmissão chegar, aonde esse vídeo chegar, meu Pai, que alcance cada coração que precisa. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Graças a Deus. Amém. Bom dia! É com muita alegria e um prazer que eu estou aqui junto com meu esposo nesse momento tão especial. Cada manhã realmente é um milagre e nós temos que ser gratos todos os dias por ter mais uma oportunidade que Deus nos deu. Então, eu quero meditar com vocês. Ontem eu estava pensando o que trazer para vocês. E a palavra que eu quero trazer hoje vamos iniciar nesse propósito, durante as manhãs, falando no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1. Você pode pegar sua Bíblia se você quiser. Tiago, capítulo 1. Nós vamos entrar nesse espírito aqui, ó. Diz assim no versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Algumas versões pode ser que esteja diferente a escrita, mas o espírito é o mesmo. Alegria em meio às provações. Nós temos propriedades para falar isso, porque nós já vivemos e estamos vivenciando muitas provações. E uma das provações que mais nos chama a atenção é permanecer firme diante das dificuldades. Porque todo cristão sabe, não é? Todo cristão sabe que vai passar por momentos difíceis. Todo cristão sabe que as provações virão, mas a realidade é que nós não queremos enfrentá-las. Dentro do nosso íntimo, dentro do seu íntimo, você não quer enfrentar dificuldades. Essa é a verdade, que todo ser humano, ele sabe que as provações virão, mas ele quer fugir dessas provações. Mas Deus, ele nos mostra o quê? Que se nós enfrentarmos as provações, as tentações e perseverarmos, nós estaremos sendo aprovados por isso. Então você ser aprovado não é quando alguém chega para você e diz: você fez um bom trabalho, você resistiu, você fez o que precisava ser feito. A recompensa vem quando você é aprovado pelo próprio Deus. Passar pelo momento difícil, manter a sua confiança em Deus, manter a sua oração em dia, manter a sua comunhão com o Espírito, continuar fazendo a vontade de Deus. Isso é o mais importante, não é, Alessandro? Que as pessoas às vezes esquecem disso.
elas querem ser aprovadas pelas pessoas, mas e a aprovação de Deus? É como Jesus quando andou no deserto, né? Naquele momento ele estava sendo provado. Ele estava passando por uma prova. E ninguém estava vendo Jesus. Pessoas não estavam vendo Jesus. Mas Deus estava vendo e o diabo também. E naquele momento ele poderia murmurar, esmorecer, ele poderia desistir, ele poderia se curvar para o diabo, porque o diabo estava oferecendo as melhores coisas para ele. Mas ele foi fiel até o fim. E por isso que ele foi servido por Deus, pelos anjos. E assim somos nós. Como você estava falando, a gente não quer se privar da aprovação. Porque se a aprovação fosse, as dificuldades fosse algo bom, todo mundo gostaria de ter. Mas quando vem esse momento difícil, de aflição, de provas, que muitas vezes não é uma, são várias provas que vêm ao mesmo tempo, e que você olha e realmente você não enxerga ninguém. É só Deus te observando e o diabo tentando te convencer a errar, a esmorecer, a murmurar. É naquele momento ali que a gente tem que tirar a força e se alegrar em saber que Deus vai ser o nosso escape, que no final de tudo vai valer a pena. Só que ninguém está preparado. As pessoas, a gente vê muitas vezes a pessoa dizendo que está preparado. Meu Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. E aí chega um momento onde vem algo muito difícil, a pessoa perde uma coisa, às vezes perde tudo, praticamente, quase tudo, né? E aí ela se depara com um momento mais difícil que ela tem que enfrentar a si mesma. Porque muitas vezes ela precisa enfrentar o seu eu. E aí ela vê que nada mais daquilo que a pessoa tinha não está tendo mais. É aquele momento de deserto, de provação. Mas nós devemos nos alegrar. Mesmo que não enxerga nada, mesmo que você esteja no meio de um deserto onde só enxerga areia, não enxerga um sol escaldante, mas você tem que se alegrar naquele momento, porque quando você passar pelaquele deserto, pelaquela provação, Jesus vai te dar o melhor. Então, você tem que pensar da seguinte forma, quando ela estava falando em relação a você perder algo, você perder por amor a Deus, você perder porque você verdadeiramente quer se manter íntegro e fiel ao que Ele ensina na palavra dEle, na verdade você está ganhando. Quando Deus tocar naquilo que você mais ama, naquilo que você pensa que é o principal na sua vida, é que você vai ver de fato e de verdade se a sua confiança está nele ou está em coisas ou em pessoas. Então, reflita sobre isso. Quando Jesus passou dentro desse espírito também das tentações, das provações, quando Jesus passou pelo deserto, as ofertas vieram. Você que conhece a palavra ou já leu da tentação de Jesus, você vê que Jesus foi tentado pelo mal. O mal ofereceu, fez propostas para ele. Muitas propostas vêm para nós nos momentos das tentações. Então é aí que nós temos que manter a nossa confiança em Deus e nos alegrar nisso. Qual é a aprovação que nós vamos receber? Como nós vamos saber se de fato e de verdade nós estamos sendo aprovados por Deus? Pense aí agora, como você vai saber se você está sendo aprovado por Deus nos momentos das provações, das dificuldades que você passa? Eu vou dizer para você, quando você se mantém alegre em meio às tentações, em meio às provações que você passa. Agora eu pergunto para você que está acompanhando, né, Alessandra? Você consegue se manter alegre e feliz nos momentos difíceis? Somente aquele que tem a presença de Deus vai conseguir se manter alegre em meio às provações. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que perderam tudo, de pessoas que foram jogados à própria sorte, pessoas que foram massacrados, que foram violentados de todas as formas possíveis, mas se alegraram, porque aquela leve e momentânea tribulação era por um momento. Então, nesse início de meditação, eu queria que você refletisse mais sobre isso. Será que você está se mantendo alegre e feliz no meio das tentações que você está enfrentando?
E eu vou alertar você, elas virão. Você que é cristão, que já serve a Deus, sabe disso. Mas você que está me ouvindo agora, é um recado para você. Está começando a sua caminhada com Deus nesse momento. Não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas você que está começando a sua caminhada com Deus agora, se prepare, porque as tentações elas virão, as provações elas virão. Mas se você se manter alegre, como o texto diz, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, você vai receber paciência se você perseverar. Deus vai te dar paciência. Hoje, nós temos paciência para lidar com as dificuldades. Nós conseguimos manter os nossos pés firmados na rocha, porque Jesus é o nosso sustento. E Ele tem que ser suficiente para você. Se você quer se alegrar com coisas, com pessoas, você buscar se preencher com essas coisas terrenas, você vai alcançar a frustração. Você não vai ter paciência, porque nem tudo, para a gente finalizar, Alessandro, nem tudo vem quando a gente quer. Tem momentos que nós queremos muito algo, mas não vem naquele momento, porque Deus está nos ensinando, através daquela dificuldade, a ter o quê? Paciência. A ter paciência. E dar valor também, porque quando a gente consegue algo com tanto sacrifício, a gente valoriza. Assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, com tanto sacrifício que é para a gente receber, sacrificar o nosso eu, então a gente valoriza porque sabe que é o bem mais importante dessa terra. E ele tem que ser o suficiente. Se Jesus não for o suficiente na nossa vida, qualquer tribulação que vir, nem digo tribulação, digo um momento difícil, um momentinho difícil, uma provação. Qualquer provação que vir, a pessoa não vai passar. É como uma escola. Você que já estudou ou está estudando, quantas vezes você já teve provas muito difíceis e provas muito fáceis? E quantas vezes são provas que são fáceis e a pessoa roda, porque ela não estava preparada, ela não tinha se preparado para aquilo. Então, mesmo sendo algo fácil, ela vai rodar. E é assim, se Deus não é o suficiente para nós, se a nossa comunhão com Deus não for o suficiente, possa vir uma pequena provação, uma pequena dificuldade, mas naquele momento a gente vai rodar porque não estávamos preparados. Claro, nunca vamos estar assim, preparados. De fato, fisicamente nós não estamos prontos, mas quando nós temos o Espírito, Ele está pronto. E Ele nos guia. E aí que está o segredo para você. Você quer vencer as tentações, e ainda aqueles que têm o Espírito de Deus, a presença de Deus, também têm que ser vigilantes, porque nós temos o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não resistiu ao pecado, porque ele cedeu à vontade da carne. Até aqueles que têm o Espírito de Deus também precisam ser vigilantes para que não venham cair em tentação. Como o Senhor Jesus ensina que nós temos que vigiar e orar para que não venhamos entrar em tentação. E também cuidar para que a gente não venha cair em tentação. Então, a Bíblia diz que as tentações virão, mas nós temos que aprender a ter paciência e passar por todas elas com alegria. Então, passe as suas tentações com alegria, suas provações com alegria. Mas não é fácil fazer isso. Eu sei que não é fácil, nós passamos isso constantemente. Mas Deus, sendo o seu auxílio, você vai vencer. Que a palavra de hoje abençoe a sua vida, que esse milagre da manhã aconteça para você, você desfrute. Se você ainda não agradeceu, agradeça a Deus. Nós vamos fazer uma oração final agora e você pode agradecer a Deus pela oportunidade de estar respirando. Vá na rua, se você puder, se você mora em um apartamento, abra a janela do seu apartamento, olhe para a rua, está nublado, não tem problema, agradeça pelo milagre de mais uma manhã. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos em oração mais uma vez por cada pessoa que recebeu esse alimento, essa palavra, esse pão de cada dia. Que essa mensagem alcance todos aqueles que têm uma necessidade espiritual, porque o nosso propósito aqui é isso, dar o pão àquele que tem fome da tua palavra. Então nos ensina a trazer aquilo que eles precisam, de fato e de verdade, não o que querem, mas aquilo que precisam ouvir. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos.
Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu sei que não é em vão que o Senhor conta com a gente para levar essa palavra para quem está nos ouvindo. Se há alguém passando por um momento difícil de tribulação, ajuda eles assim como o Senhor tem nos ajudado. Sei que passar por essas provas não é fácil, mas depois de passar por elas, nós vemos tantos benefícios, recebemos tanta força do Senhor, paciência, perseverança, nos tornamos mais fortes. O Senhor nos guia em tudo e eu te agradeço, meu Pai. Assim como o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, sustenta essa pessoa que está orando junto com a gente. Eu entrego a cada um em tuas mãos, na certeza que o Senhor está ouvindo a oração de cada pessoa que está em concordância com nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Tenham todos um excelente dia. Até a próxima. Continuar tomando meu cafezinho. Que Deus abençoe vocês.